tomando aí mais um conteúdo do livro de História, Mais Buriti, do 5º ano. Estamos na unidade 1, capítulo 4. E o texto de hoje é Registros de Memória, Cultura Material. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então? Bom, esse capítulo 4, o último capítulo da unidade 1, vem trazer para nós algumas ideias da cultura material. Antes de iniciarmos, eu quero fazer aqui alguns esclarecimentos. Bom, nós vamos encontrar algumas vezes nos livros falando sobre os elementos naturais, ou elemento natural. O que seria o elemento natural? É aquele que é encontrado na natureza. É a própria natureza que traz. Tudo bem? Exemplos aí de rios, cachoeiras, florestas. Bom, e depois nós temos também nos livros, né, os elementos culturais, elementos da cultura. O que são os elementos da cultura? São aqueles feitos pelos homens. Então aqui nós fazemos a diferenciação. Elementos naturais, trazidos pela natureza, elementos culturais, trazidos pelos homens. Tudo bem? Bom, o texto segue então nos dizendo que os objetos do passado que foram preservados nos ajudam a compreender a vida cotidiana de vários povos. Então, pesquisadores, arqueólogos, fazendo escavações, encontraram vestuário, enfeites, recipiente de uso cotidiano, recipientes de uso religioso, construções, moradias, instrumentos de caça, instrumentos festivos. Todos esses objetos foram encontrados em escavações e eles representam a cultura material dos povos, né? E através desses objetos que foram encontrados, é possível explicar, compreender, entender como os povos viviam, como eles se organizavam, como eles entendiam a religião, como eles se vestiam, como eles se alimentavam, como eles caçavam. Então, é através desses objetos que são encontrados, objetos do passado, que os estudiosos entendem, compreendem e explicam a história dos povos antigos. Tudo bem? E todo esse material que compõe essa história, a história dos povos antigos, ele representa uma memória, a memória de um povo. Olha aqui, ó, anotei aqui para vocês, memória do povo. Então, através desses objetos, é que se constrói a memória de um povo. Tudo bem? Bom, o texto segue falando aqui sobre a cultura material, né, que eu já expliquei para vocês. O que vem a ser a cultura material? São todos esses objetos, todas essas construções e que foram encontrados, né, que são encontrados nas escavações e que dão identidade a um povo. Tudo bem? Bom, seguindo em frente, o texto fala assim, ó. Na cultura material dos antigos egípcios, existem muitas representações de gatos, porque esses animais eram considerados sagrados. E foram encontrados muitos gatos mumificados. Olha que legal, pessoal. Então, o gato mumificado, que era no povo egípcio uma divindade, ele foi mumificado e foi encontrado posteriormente pelas novas civilizações. E através desse gato mumificado é que se entende como que os egípcios compreendiam a religião. Para eles, os gatos representavam uma divindade da fertilidade. E todo esse conjunto da história, conjunto de objetos encontrados, constitui o legado, ou seja, os objetos, a história, o patrimônio cultural que foi deixado por um povo. Tudo bem? No caso aqui estamos falando do povo egípcio, né? Dos povos egípcios, da cultura egípcia. Um exemplo bem legal que ilustra isso, pessoal, é o desenho Thundercats. Acho que todo mundo aqui já deve ter assistido. Eu assistia muito quando era criança. O desenho Thundercats, se vocês observar bem, os personagens principais lá, os mocinhos, os super-heróis, né? O Lion,
o tigra, o tiger, o panther, são todos gatos. Tem o Eliquite e o Eliquete, né? E se vocês observar, é como se fosse a representação de gatos, mas em forma humana. Então aquele desenho ele é muito rico e ele traz um pouco dessa cultura dos egípcios, né? Apresentando o gato como uma divindade de força, de poder, de luta pelo bem, de luta pela justiça. Então aqui fica uma dica para você, se você ainda não conhece o desenho Thundercats, assista, que você vai entender um pouco sobre a cultura egípcia e sobre essa divindade dos gatos, tudo bem? Bom, o gato, símbolo religioso, pode ser explicado como uma referência de um animal que fazia parte da vida cotidiana dos egípcios. Tudo bem? Então, os gatos faziam parte dessa vida cotidiana dos egípcios e foi possível descobrir isso porque foram encontrados gatos mumificados. E aí a história egípcia traz esses gatos como uma referência de divindade. Tudo bem? Vamos em frente então? Bom, então aqui, logo abaixo, nós vemos aqui uma representação de um gato, né, de uma gata no caso, né? E olha, percebam o que tem aqui, ó. Um gatinho, dois gatinhos, três gatinhos. Eles estão amamentando, né? Eles estão tomando leite. E essa é uma estátua egípcia de bronze representando uma gata alimentando seus filhotes, com cerca de 2.500 anos. Então, pessoal, através dessa estátua é possível compreender, entender que os povos egípcios eles tinham os gatos como divindades, que representavam a fertilidade, a fartura, entre outras coisas. Tudo bem? Através desses objetos é que se entende a cultura egípcia, que se entende o legado, né? Olha só, tem aqui no glossário, legado, aquilo que é herdado, transmitido a outras gerações. Então, os egípcios de 2.500 anos atrás transmitiram para a nossa civilização que o gato era uma figura divina da fertilidade. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente, então? Bom, retomando, então, na página seguinte, nós temos aqui o título Hábitos e Culturas, objetos da cultura material. Lembrando que a cultura material foi aquela produzida pelos homens. Tudo bem? Bom, o texto, pessoal, está falando aqui, ó. As ações necessárias na vida cotidiana geram métodos próprios e novas técnicas que são criadas para lidar com os desafios enfrentados pelas pessoas ao longo do tempo. O que significa isso? Bom, está dizendo assim que a história dos homens, ela é marcada pela necessidade de se adaptar, pela necessidade de realizar coisas, de sobreviver, de se locomover, de caçar, de produzir riquezas. Bom, como que a gente entende isso? Olha só, a necessidade, tudo bem? A necessidade de sobreviver levou os povos a transformar os elementos naturais em elementos culturais. Lembra que eu falei dos elementos naturais trazidos pela natureza? A necessidade de sobreviver fez com que os homens transformassem os elementos da natureza em elementos culturais, através do trabalho. Então, resumindo isso aqui, olha só, pessoal. Eu tenho aqui, ó, a natureza deu para os homens, né, um elemento natural, a árvore. Está aqui, ó, a árvore. O que o homem fez? Através do trabalho e devido à sua necessidade de se locomover, ele transformou essa árvore em uma ferramenta. E aí passou a ser um elemento da cultura. Tudo bem? Então o texto vem falando aqui, né, nesse sentido, que o povo fenício identificou uma necessidade comum. Qual que era a necessidade do povo fenício? A necessidade deles era fazer o comércio marítimo. Então eles se organizaram para construir embarcações. E como eles fizeram isso? Através dos recursos naturais. Então, pessoal, é através dos recursos naturais e do trabalho que se constroem os recursos
culturais, os objetos culturais. E é através dos objetos culturais é que se entende a história dos homens. Tudo bem? Aqui está trazendo uma imagem da árvore cedro, madeira abundante na floresta das montanhas, próxima à Fenícia. Está trazendo essa árvore para mostrar na próxima imagem que o povo fenício, cumprindo lá a sua necessidade de se locomover no mar, de fazer comércio, utilizou essa madeira para construir embarcações. É isso que o texto está dizendo aqui. O povo se dedicava ao comércio, especialmente o comércio marítimo, navegando em embarcações chamadas galés. Vamos ver isso logo adiante? Vamos lá? Seguindo então, o texto vem mostrar para nós uma embarcação que foi dado o nome de galés, foi construída pelos povos fenícios, e esse tipo de embarcação, ela tem uma tecnologia muito avançada. Por quê? Porque ela utiliza o vento para navegar através das velas, mas ela utiliza também os remos, né, como um motor de partida, um motor feito pelo remo dos homens. Né? Então, esse tipo de embarcação mostra um pouco sobre a tecnologia, né? O conhecimento do povo fenício. E eles, por ter acesso ao mar e por ter acesso à madeira, eles fizeram o quê? Eles, através do trabalho, eles transformaram a madeira em embarcações, e através dessas embarcações eles conseguiram promover o desenvolvimento econômico, ou seja, vender seus produtos, comercializar, comprar, levar riquezas de um lugar para o outro, se locomover no mar através dessas embarcações. Então aqui é um exemplo de como o ser humano utiliza os recursos naturais, né, que são encontrados na natureza, para produzir recursos culturais, elementos culturais. Então ele usa os naturais para produzir os culturais. Tudo bem? Aqui está um exemplo, então, de um elemento da cultura, da identidade, da memória, um legado do povo fenício. Tudo bem? Vamos em frente, então? Seguindo, então, pessoal, chegamos aqui no registro de memória e escrita. Então, pessoal, esse pequeno texto aqui, ele está trazendo aqui um resuminho do que nós vimos lá no primeiro capítulo. Vocês estão lembrados? No primeiro capítulo, nós identificamos uma linha do tempo, onde tinha a pré-história e tinha a história. E o que separava a pré-história da história? A escrita. Estão lembrados disso? Bom, como que era antes da invenção da escrita? O tempo era medido pelas ferramentas. Lembram-se? Lá do período paleolítico, neolítico, idade dos metais. Estão lembrados? Bom, depois da invenção da escrita, houve uma transformação. Por quê? Porque a escrita passou a marcar o tempo e contar os fatos, e narrar os fatos. Então, a partir do desenvolvimento da escrita, os pesquisadores, os historiadores, começaram a conhecer os povos, né, começaram a compreender como os povos viviam através da leitura dos textos, né, dos manuais, das escrituras deixadas por esses povos antigos. E aqui, pessoal, nós vemos novamente uma palavra que é fundamental para compreender esse processo. É a palavra necessidade. Olha o que o texto está dizendo. Está falando assim que esses povos antigos, eles faziam a coleta dos impostos. E eles precisavam registrar os impostos. Quem já pagou imposto, quanto que pagou, quando que vai ser a nova cobrança. Então, a necessidade de registrar quem pagou os impostos é que levou o homem a criar a escrita, a desenvolver a escrita. Então, novamente, a necessidade fazendo aqui o seu papel de motor do desenvolvimento. A necessidade de registrar a coleta de impostos levou os homens a criar os registros escritos. Tudo bem?
E o texto aqui segue falando sobre a separação entre a pré-história e a história, como eu já havia dito logo acima. Tudo bem? Vamos em frente para os registros de memória. Vamos em frente, então, pessoal. Bom, aqui o texto está dizendo o quê? Diferentes tipos de escrita. Bom, como eu já havia explicado anteriormente sobre a invenção da matemática, ela foi, se vocês se recordam, ela foi inventada por diferentes povos em diferentes lugares do planeta, mas por um único motivo, a necessidade de fazer contagens. Bom, a escrita ocorreu da mesma forma. Diferentes povos de diferentes locais tinham a mesma necessidade. Qual era a necessidade? Fazer registros, anotações, registros de controle de imposto, registro de controle de rebanho. E para fazer esses registros, diferentes povos em diferentes lugares inventaram a escrita, obviamente, de maneiras diferentes. Então o texto está falando aqui dos sumérios, que inventaram a escrita cuneiforme, dos egípcios, que inventaram a escrita com hieroglifos, e os maias, com a escrita pictoglífica. Cada um desses povos inventou a sua escrita de uma maneira diferente, mas todos tinham em comum o quê? A necessidade, pessoal. Gravem essa palavra. A necessidade é o motor do desenvolvimento. Necessidade, motor do desenvolvimento. Então, povos diferentes, povos diferentes, em diferentes tempos, de diferentes origens, através da sua necessidade, inventaram a escrita de maneiras diferentes. E aí o texto está falando aqui, egípcios e maias. Diferente dos sumérios, e o texto está dizendo aqui para nós, então, diferente dos sumérios, egípcios e maias e os fenícios utilizavam um alfabeto composto de 22 letras, sem vogais, que podiam se unir para formar palavras. O alfabeto fenício serviu de base para o alfabeto grego e que, por sua vez, deu origem ao alfabeto que utilizamos na língua portuguesa. Então, a língua portuguesa veio do alfabeto grego, que veio do alfabeto fenício, por analogia. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a parte do texto que está dizendo que diferentes povos, em diferentes regiões, em diferentes tempos, inventaram diferentes tipos de escrita com base na necessidade. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente? É isso aí, então, pessoal. Finalizamos aqui o nosso capítulo, nossa unidade 1. Passamos aqui pelo capítulo 1, fixação dos grupos humanos. Capítulo 2, grupos organizados e agricultura. Capítulo 3, novas formas de organização. Capítulo 4, registros de memória cultural e material. Tudo bem, pessoal? Estamos finalizando, então, a unidade 1. Esse aqui é o capítulo 4. Se você ainda não viu o capítulo 3, é só clicar no card que eu vou deixar aí em cima. Você vai ser direcionado ao estudo do capítulo 3. Tudo bem, pessoal? Lembre-se de dar um joinha no vídeo, se inscrever no meu canal e compartilhar com seus amigos. Até então, até a próxima. Tchau!